Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Denise e eu tô aqui para falar da minha trajetória como concurseira. Gente, vocês já pararam para pensar o que vocês estão dispostos a fazer para poder estudar para concurso? Para conseguir a tão sonhada vaga? Eu vou falar um pouco das coisas que eu já fiz nessa minha caminhada de concurso público. Bom, quando eu decidi que eu realmente ia estudar para concursos, quando eu voltei a estudar, né? Porque eu comecei a estudar, eu parei de estudar, porque foi uma fase difícil da minha vida, uma fase de separação, e eu fiquei muito mal e eu não conseguia estudar. Eu tentei até estudar, mas eu não estava conseguindo. E eu parei, eu simplesmente parei. E eu acho que eu desisti na época, Tava uma fase complicada da minha vida. Então eu acabei parando, desistindo. E tipo, a vida vai acontecendo e eu nem tinha parado pra pensar na época, né? Tipo, de tomar assim uma decisão, eu parei de estudar. Não, não foi. As coisas na vida foram acontecendo. Eu não estava conseguindo estudar, porque eu não estava com a minha saúde mental boa, estava muito mal depois da separação, fiquei muito tempo para me recuperar, né? Então, mas quando eu voltei a estudar, né, em determinado momento eu voltei a estudar porque eu percebi que a minha vida já estava numa fase tranquila, que as coisas já tinham melhorado, já tinha dado uma acalmada. E nessa época eu estava lendo muito livros, né? E de repente eu percebi que eu estava numa fase que eu poderia voltar a estudar. Já tinha amadurecido, né? Já tinha se passado alguns anos, fiquei uns anos sem estudar, né? E já a mentalidade já era outra. E o que acontece? Eu comecei a ter muito contato com gente concursada, né? Comecei a conhecer muita gente concursada e eu comecei a reparar aquilo, né? Falei, sabe aquilo que vai aos poucos mexendo com a sua cabeça? Então, sei que um belo dia eu decidi, falei, não, vou voltar a estudar. E nesse dia que eu decidi, eu falei, eu vou ter que fazer alguns ajustes, né? Porque eu já tinha percebido como era muito difícil trabalhar e estudar, né? Só que foi assim que eu comecei. Trabalhando e estudando, sendo que eu tava vendo que não tava dando não é que não tava dando muito resultado, é que eu percebi que tinha dias que eu falhava muito. Falhava quando eu digo de não conseguir estudar, porque eu ficava muito cansada, problema no trabalho, né? Um estresse só, né? E o que eu comecei a pensar? Eu falei, poxa, eu vou fazer o quê? Já que agora eu tô trabalhando a beça, eu vou ir tentando estudar, e trabalhando e estudando, e vou juntando um dinheiro pra tentar ficar alguns meses sem trabalhar, só estudando, né? Aí eu comecei a matutar, o que eu tenho que fazer pra isso acontecer? Primeira coisa que eu fiz, eu me mudei, fui morar num local mais barato. Eu morava numa casa de um quarto. Eu me mudei para uma kitnet, que é inclusive a que eu estou morando hoje, porque eu percebi que era a melhor forma de eu juntar dinheiro em pouco tempo, economizando com aluguel, né? Porque se eu não me mudasse, ia dar para juntar pouca grana. Eu falei, eu me mudando, o que vai acontecer? Eu consigo juntar mais dinheiro, né? E foi o que eu fiz. Eu me mudei para um lugar com quase a metade do valor do meu aluguel, né? E eu botei uma meta. Eu falei, não, vou procurar um local mais barato e vou tentar juntar no mínimo R$ 500 por mês, né? E como eu trabalhava com vendas, né? Trabalho com vendas com a minha família. Quando der, eu junto um pouco mais, né, gente? Quando você tem um objetivo, dá R$ 50 a mais, sobrou os R$ 50, R$ 100, o que você faz? Você tá com um objetivo, você já sabe o que você vai fazer, tem que juntar dinheiro. Então, nisso eu fui trabalhando e tentando estudar, às vezes conseguia, às vezes não conseguia. Nisso tudo eu fui fazendo isso
E é muito legal, né, fazer esse negócio de juntar dinheiro quando tá com objetivo, que quando você começa a ver o, o dinheiro acumulando, né, começa a pensar, caramba, tá mais perto da minha meta, do meu objetivo, vou conseguir ficar um tempo só estudando sem ter que trabalhar, né, porque o meu grande lance é que nessa fase da minha vida, eu não tava conseguindo, assim, trabalhar e estudar muitas horas com qualidade. Tipo, tava um estudo muito sem qualidade. Às vezes conseguia meia hora, às vezes uma hora, né? Mas eu ia tentando todo dia. Ah, não, vai dar, vou conseguir. Final de semana ia tentando e ia meio que empurrando, mas eu sabia que ia ter um dia que eu iria pelo menos parar um mês, 2 meses, sei lá quanto fosse, para poder só estudar. A minha meta inicial era conseguir ficar 6 meses. Não consegui, porque eu vi que na prática é diferente, surgem coisas que você não estava contando, gastos que você não estava contando. E outra, eu teria que reduzir bastante os meus gastos mensais. Tipo, eu deveria, além disso tudo que eu me mudei, fui para uma casa menor, eu tinha que manter os gastos sem só o básico mesmo, né? Não fazer dívida em cartão de crédito, fui eliminando tudo que tinha no cartão de crédito. As minhas dívidas de cartão de crédito são só cursos que eu compro, preparatório de concurso, livro, essas coisas, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi me mudar para poder economizar dinheiro para tentar ficar algum tempo sem trabalhar, né? Segunda coisa que eu fiz eu fiquei um tempo sem malhar. Eu adoro malhar, fiquei um tempo sem malhar. Por quê? Por causa de tempo, né? E para poder estudar. Porque até você conseguir conciliar tudo, estudo, academia, essas coisas, né? Eu fiquei uns dias sem malhar, umas semanas, meses. Dei uma amenizada nas minhas corridas de final de semana, porque eu malho durante a semana e final de semana eu corria, né? Também fiquei um tempo sem correr. Meio que eu fui abrindo mão das coisas, tudo em prol do meu objetivo, porque na minha cabeça é o seguinte, pô, se eu tenho pouco tempo, eu tenho que fazer o tempo aparecer, né? O que eu posso deixar de fazer? Não é a melhor coisa, não é a coisa mais indicada, ainda mais pra mim, porque eu necessito fazer exercícios por conta da minha saúde mental. Quando eu paro de fazer exercícios, eu percebo que tem um impacto muito, muito negativo na minha vida, né? Mas mesmo eu sabendo disso, eu tinha que arriscar. Até porque na época eu estava estudando com o edital aberto. Eu falei, caramba, eu vou fazer o quê? Né? Então, a grande questão desse vídeo é: você tá mesmo disposto a estudar para concurso? Tá disposto a fazer o que precisa ser feito? Né? Você tem que decidir, porque uma vez que você decide, eu vou estudar, você tem que estar preparado. Você às vezes você está na fase boa da sua vida, mas amanhã depois você não sabe o que vai acontecer. E aí, quando vier os problemas, as merdas que acontecem na vida, você vai conseguir? Vai conseguir continuar estudando? Eu, por um momento da minha vida, eu não consegui. Só que lá atrás a minha mentalidade era outra, né? Era outra. Agora eu tô mais velha. Eu decidi, porque o tempo que eu parei não, meio que a vida meio que me fez parar, não foi uma decisão consciente. Eu tava tentando e não tava conseguindo, aquilo tava me frustrando tanto, né? Porque foi uma fase da minha vida, fase de separação, né? Mas depois, quando eu vi que a fase melhorou, eu falei, vou voltar. E como eu disse, né, eu passei a ter contatos com muitos concurseiros. Concurseiros não, na verdade já concursados, né? E conheci alguns concurseiros também, então isso meio que foi reativando dentro de mim, né? Aquele meu velho sonho de ser concursada, né? Bom, agora eu já estou um tempo estudando 1 ano direto sem parar, né? 1 ano direto, sem parar, todos os dias, com poucas falhas, né?
E isso dá resultado, gente. Eu já falei em outro vídeo que pela primeira vez o meu nome já apareceu numa lista, né? Que eu vou até fazer um TAF semana que vem. Então, é isso, gente. Você tá disposto a fazer o quê? Eu me mudei, saí de um lugar que eu amava. Eu poucas vezes na minha vida eu morei em locais que eu realmente gostava. Esse lugar eu amava, mas como eu tinha um objetivo, não era mais um sonho, era um objetivo. Quando é um objetivo, você faz o que tem que ser feito. Eu me mudei, eu já deixei de fazer coisas que eu amo, que é exercício físico e malhar e correr, né? Outra coisa, fiquei um tempo sem ganhar dinheiro porque eu parei de trabalhar para poder ficar me preparando para concurso. Fiquei alguns meses sem ganhar dinheiro, ou seja, sem entrar dinheiro, só saindo o que eu tinha, mas é aquilo. Eu decidi, eu vou estudar para concurso público. O que eu tenho que fazer? Se para mim é muito difícil ficar estudando e trabalhando, porque é muito difícil, e se eu posso, já que eu trabalho com a minha família, se eu posso trabalhar, vou estudando, vou trabalhando, vou começar a juntar um dinheiro, gasto só o necessário, vou juntar dinheiro, porque se eu conseguir ficar um mês em casa só estudando, já vai ter valido a pena, porque eu já vou ter aumentado minha carga horária de estudo. Então, esse vídeo é para alertar as pessoas que decidiram estudar para concurso público. Você realmente decidiu? Está disposto a fazer o que for necessário dentro da sua realidade, porque a minha realidade é diferente da sua, né? Eu percebi que seria vantagem para mim ficar. Eu fiquei 2 meses sem trabalhar, que eu me lembro agora. Eu decidi que para mim era mais viável, que valeria a pena, tipo, perder o dinheiro, não ganhar dinheiro, não ter dinheiro entrando, ou seja, além de não entrar, tava saindo o que eu tinha, né? Só que na minha cabeça não. Isso é o preço que eu tenho que pagar, é um investimento, porque um dia isso vai ter retorno, né? E é isso. Se você decidir estudar para concurso, não é só a decisão de sentar e estudar, não. Vai vir outras coisas, né? Então, eu abri mão de coisas que me fizeram muita falta, ainda me faz, porque, né, eu perdi o corpo malhado que eu tinha um corpo muito bonito, né? Tipo, mas eu vou mantendo, né? Só que para algumas pessoas isso, tipo, deve ser besteira, mas poxa, para quem faz exercício, para quem malha, cara, você chegar mais ou menos no corpo que você gosta e de repente você vê ele se esvaindo, porque você tem que ficar sentado em casa estudando. Gente, claro, o edital tava aberto, tipo, na minha cabeça eu falei, vou dar meu sangue. Tanto é porque eu fiz isso que o meu nome apareceu na primeira lista. Gente, é tão bom ver o nome na lista. E é isso, gente. Pensem o que vocês estão dispostos a fazer. E vamos lá, vamos continuar estudando. E é isso aí, até.